casa. A gente vai estudar só, tá? Depois liga para tua mãe. Não pergunte não, você não sabe não. Mas, Teco, eu não sei por que essa danada dessa câmera hoje não quer pegar. Ela cansou-se de mim. Giovanila. Bom dia. Câmera, não? A câmera não quer pegar hoje, não sei que danada ela tem, não. Não, Tô dizendo aqui. Então, fica assim mesmo. Olha, escuta. Começa a aula. Aí eu tenho as duas aulas, ainda tem outra do nono, é? Então, Aí faz amanhã o tem mais seguinte, duas. você vai fazer o seguinte, você só dá essa aula de Ciência. ciências, aí a outra aula que é de ciência, a gente dá aula de história do nono e pronto. Mas amanhã não tem do nono, né? Mas é porque eles hoje não teve aula, né? Sim. Então deixa o nono só amanhã, tá bom? Porque eu dou as duas de ciência. Certo? Aí já fica 3 horas pro nono. Aí fica sem Certo, assunto. tá certo. Aí fica sem assunto, Aí entendeu? pronto, tá certo, Giovanila, tá resolvido. Aí você só dá essa aula agora de ciências, tá certo? As duas, né? Essa primeira agora e a outra que vem, E sim. a outra, né? Aí amanhã fica só as duas do nono. Só Porque as senão fica duas sem do assunto. nono. Tá certo. Aí senão fica sem assunto, viu? Tá Tá bom, tudo tá certo. certo. Boa Tá, aula. tá, Nada. Marconi. Obrigada. Pra Tchau. você também. Então, sexto ano, a gente vai concluir, né, o nosso assunto. A gente terminou o assunto de ciências, não foi? Mas como nós estamos em aula, a gente vai dar uma revisada muito boa no livro, certo? A começar do quarto bimestre, a gente vai ver o que deixamos de fazer ou não deixamos de fazer no nosso livro, que é para não deixar o nosso livro em branco, certo? Então, vamos ver qual foi o primeiro capítulo do quarto bimestre. Para a gente dar uma revisada do assunto. Tratamento de água e esgoto. O primeiro assunto do quarto bimestre foi substâncias e misturas. Substâncias e misturas. Foi o primeiro. Aí foram 4 capítulos para o quarto bimestre, no qual a semana passada nós terminamos. Por quê? Porque o assunto que ele pedia era para fazer uma atividade em grupo. Aí, como eu disse, nós não temos ainda condição de fazer a atividade em grupo. Termina o capítulo aqui. Não foi isso? Aí, hoje, a gente vai dar uma revisada no livro. Vamos reforçar, vamos ver o que está precisando do nosso livro. Então, a gente vai reforçar, ver o que está precisando no nosso livro. Por exemplo, substâncias e misturas. A gente vai para a página. Deixa eu ver que eu marquei aqui. Professora, aí a gente vai terminar tudo hoje, né? Não, ó, eu já terminei o livro, Isaac. Não, Isaac, foi Isaac, não foi que falou. Eu já terminei o livro, entendeu? A semana passada, o último assunto do livro, deixa eu dizer a você, qual foi? Eu não sei se você estava presente, parece que não estava presente na semana passada. Peraí, vê se sabe. Professora, obrigado, viu? Ó, foi assim, o último assunto da gente foi sobre materiais sintéticos e os resíduos sólidos. Foi o último assunto. Aí, a semana passada, aí eu já tinha lido tudo, já tinha feito tudo. Aí, a semana passada, nós fizemos o exercício do livro para não deixar nada em branco. Esse exercício do livro
foi na página 247. Aí eu fiz o exercício, fiz até onde dava para a gente fazer, entendeu? Por quê? Aí eu fiz até o 7, me parece, foi 1, 2, 3, 4, 5. Aí quando chegou aqui onde diz assim, trabalhe em equipe, aí eu disse, poder fazer, porque é em equipe. A gente não tem condição de fazer. Eu não vou, a gente não vai passar das normas, né, do que a escola pede, do que a gente está passando. Então, eu não vou dizer assim, vai, Isaac, vai, fulano, faça, vai, Sofia, faz com outra pessoa, não posso. Então, equipe é a gente reunir, né? É a gente fazer um cartaz, é fazer, como ele disse, você é equipe, um grupo, né? E formar tudo aquilo. Aí ele dá o espaço todo, a gente não tem condição. Aí eu disse até a Marconildo, Marconildo, a gente vai parar por aqui, porque não tenho como fazer sem equipe. Aí terminei o livro, o assunto do livro, terminei o assunto do livro, terminei tudo. Aí hoje, como se eu for usar caderno, tudo de novo, eu acho melhor fazer a revisão no livro, ver o que a gente aprendeu, que a gente, né? Que foram o capítulo 11, o 12 e o 13. Foram 3 capítulos do quarto bimestre. E o início do quarto bimestre foi substâncias e misturas, que foi esse assunto. Aí o que é que eu vou fazer? Vou lá no exercício, na página do exercício do livro, vou fazer uma revisão. Quem não tem o exercício completo, porque eu creio que não deu tempo também a gente fazer tudo, que é na página 212, aqui está grifado só o 1 e o 2, aí o 3 o 3 é um mini texto, o 4 é para marcar no livro, o 5, o 6. Então, eu vou fazer essa revisão com todo mundo, tá certo? Aí vou ver. Quem tiver faltando, vai fazer comigo agora. Quem não fez, também faz comigo agora. Aí a gente vai fazer até o 8. O 8, o 9, o 10, o 11, o 12. Aí o outro já a gente não faz mais, porque tem assim, investigue. Então, faça uma pesquisa sobre. Não vou mandar fazer, não vou, porque a gente não tem, ninguém tem condição de estar saindo aí nas máquinas de lavar roupa, tem um bocado de coisa aqui. Aí também tem aprendendo com a prática. Então, a gente vai ver isso, se der, faz. Se não der, a gente deixa para quando tivermos uma oportunidade. Então, olha só, a revisão do exercício diz assim, essa revisão não precisa copiar, a gente vai só ver o livro e vai ver se a gente tem no caderno essa resposta. Essa questão foi do dia 28. Essa questão foi do dia 28 do 10. 28 de outubro, 28 do 10. O assunto foi 28 do 10. Essa questão. Aí ele diz assim, você vai pegar o caderno, vai ver assim, você bota no assunto misturas e substâncias, pegue o caderno, bota assim, veja, volte, né, a revisão, veja, mistura e substância, aí bota assim, aí você vê assim, aí você vai ver, resposta do livro, da página 212. Você vai ver até onde você fez, caso não tenha feito, você vai fazer comigo, tá certo? Caso não tenha feito, você vai fazer comigo. Viu? Então, vamos ver quem fez. Pegue o caderno e observe. Veja. O assunto é misturas e substâncias. Aí você já sabe, vê assim. Resposta do livro da página 212. Aí ele diz assim, o número 1, ele diz assim. Um estudante fez a seguinte afirmação. Enquanto o gelo derretia, sua temperatura subia de 0 graus
de 0 grau a 5 graus. Você acha que a afirmação do estudante está correta? Justifique sua resposta. Então, quem tiver a resposta, não vai botar. Só vai me acompanhar. Então, eu vou ler a resposta. Quem já tem, só faz acompanhar também. Quem não tem, diz assim, eu faltei nesse dia, ou então, eu estou atrasada, ou então, faltou ainda algum restante. E vê, tá certo? Então, a resposta é essa. Está errada. Vírgula. Porque durante a mudança de estado físico, a temperatura de uma substância não se altera, já que toda a energia fornecida na forma de calor é usada no processo de mudança de estado. Então, a resposta é essa, né? Resposta do número 1, da página 212. Aí, isso é no livro, viu? Por favor, não deixe o livro em branco. Bote a data. Foi do dia 28/10. Bote a data. Tudo direitinho. A outra pergunta diz assim: por que é importante conhecer as propriedades específicas da matéria? Aí tem densidade, porto de fusão, porto de ebulição e etc. Das diferentes substâncias. Essa é a pergunta da página 212. Resposta: porque é possível identificar uma substância para observando suas propriedades específicas, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que são os mesmos para qualquer amostra de substância, para as mesmas condições. Aí, também se usa esse conhecimento para separar as diferentes substâncias de uma mesma. Então, essa é a resposta do número 2 do livro, da página 212. 3. Se alguém não fez, diga, para a gente completar o livro, para não ficar aí em aberto. 3. Ele diz assim: você acha que é possível usar o conhecimento sobre substâncias e misturas para verificar a qualidade de produtos? Isso acontece com a gasolina e o etanol nos postos de combustíveis. Por exemplo, pesquise o que são desímetros e como eles são usados para verificar a qualidade da gasolina e do etanol. Número 3, aí ele faz: no Brasil, a gasolina vendida nos postos é misturada ao etanol, que é mais barata. Já o etanol
é misturado a uma certa quantidade de água. Os desinfetantes são celebrados de acordo com a densidades dessas misturas. Se, por exemplo, houver mais água no etanol vendido, os postos vendido ao posto ou mais etanol na gasolina do que permite a legislação brasileira. A medida da densidade indica que a mistura está fora do poder do padrão de oxigênio. Então, essa é a resposta do número 3. A resposta do número 4, ela é feita no próprio livro. Por quê? Porque aí tem as alternativas, não é isso? Ele pergunta, observe os itens abaixo. Indique as misturas homogêneas e as heterogêneas. Número 4. Ele diz água e areia. Aí você vai botar se essa mistura vai ser homogênea ou heterogênea. Aí, granito, água mineral não gasosa, água com sal totalmente dissolvida. Letra E, petróleo flutuando na água do mar depois de um vazamento de um navio petroleiro. F, ar atmosférico não poluído. Então, essa número 4, você vai dizer quais são os homogêneos. Aí você bota homogêneos, é o C, o D e o F. São os homogêneos, né? Aí você vai marcar, você vai botar o nome. Homogêneo na letra C, homogêneo na letra D e homogêneo na letra F. Você vai botar a palavra homogêneo. Aí, os heterogêneos vai ser A, B e C. Você vai botar na letra A, heterogêneos, na letra B, heterogêneos e na letra E, heterogêneos. No seu próprio livro, você vai botar isso aí. O número 5, ele diz assim, quais são as técnicas usadas para separar e isolar todos os componentes do segmento mistura, uma colher de sopa de sal, meia de açúcar, colher de sal, meia xícara de areia Tchau, tia. e 1 litro de água. Isso é o 5. Aí ele vai dizer, a areia Tchau, tia. não se dissolveu. A resposta vai ser assim, a areia não se dissolveu na água. Portanto, pode ser separada por decantação. Se disposta no fundo do recipiente ou por filtração, a separação da água e do sal dissolvida pode ser feita por destilação ou evaporação. Isso é a resposta do número 5, quando ele diz, né? O número 6, ele diz assim, a figura do lado mostra um equipamento usado em
laboratório para separar líquidos. Então, quem está com o livro aí, tem uma figura e ele diz que essa figura para separar líquidos. Aí essa figura, ele parece até um peão assim, mas é um túnelzinho, né? Aí tem assim, ó, tem a medida de água e tem uma torneira, né? Tem a medida do óleo, de água e a torneira. Aí o que é que ele quer? Óleo, água e torneira. Aí ele faz assim. Letra A. Qual é o líquido mais denso? Justifique sua resposta. Ele pergunta qual é o líquido mais denso. Isso é no número 6. Aí a resposta da letra A diz assim: água, porque é a substância depositada no fundo do recipiente e o óleo está acima dela. Então, olha, esse amarelinho que a gente está vendo, e ele está mostrando, é o óleo. Aí ele pergunta qual é a mistura mais densa. Aí ele diz, a mistura mais densa é a água, né? Porque a substância depositada no fundo do recipiente é o óleo e está acima dela. Na letra B, ele diz assim: que processo está sendo utilizado para separar esses líquidos? A letra B. Aí ele faz: o processo é decantação. O processo é decantação. Na letra B. A resposta só é essa. O processo é decantação. Então, são essa atividade que eu estou fazendo, que a gente está vendo agora, é atividade Então, essa atividade que a gente está vendo já foi uma atividade. O início do quarto bimestre foi uma atividade do início do quarto bimestre. Ela está sendo revisada e eu estou fazendo a revisão no livro, porque quem não tiver com o livro completo vai fazendo agora, viu? Mesmo assim, quem já a resposta não foi dentro do livro, mas pega o caderno, é só voltar, repaginar o caderno e ver. E quando você vai ser assim, exercício de misturas e substâncias. Ou então, aí tem assim, resposta do livro, da página 212, que as respostas não cabem no livro, aí você vê. Se tiver em falta, completa. Certo? Então, a resposta no número 7 diz assim: na foto aparecem duas velas de litros de água. Uma limpa, lá à esquerda. A outra suja, à direita. Então, a gente está vendo duas velas. Então, essas velas são velas que se colocam em filtros, tanto em filtros de barro, como aqueles filtros que a gente bota em torneira. A torneira, às vezes, tem um filtro, né? Nessa aula, até Ícaro mostrou o filtro da casa dele. Vocês lembram, né? Então, essas velas são velas que se colocam no filtro. Então, uma limpa e a outra suja. Ele diz: que processo de separação de mistura deixou a segunda vela? Sendo o número 7. Que processo de separação de mistura deixou a segunda vela? Então, vamos para o número 7. Então, a gente vai dizer, se ela está no filtro, a água passou, então é o processo de filtração. Então, só isso, processo de filtração. Se quiser, põe até aí no livro, né? Deixa até no processo de filtração. O 8.
Dê uma aguinha. O outro ele diz assim: se você conheceu neste capítulo alguns métodos para separar mistura como para separar mistura, doutor, para separar mistura como destilação simples, destilação fracionada, catação, decantação, separação magnética e dissolução fracionada, seguida de destilação ou evaporação. Agora indique o método que podem se aplicar a cada caso. Aí ele faz, letra A, o óleo e a água. Aí você pode até botar do lado do seu livro. Se você não botou, pode botar. O óleo e a água. Aí você bota decantação. Isso é o número 8. Letra A, do número 8, óleo e água. Decantação. Letra B, sal e areia. Aí você bota sal e areia, é dissolução fracionada. Dissolução fracionada. Seguida de destilação ou evaporação. Isso é a letra B. Sal e areia. O sal e areia é dissolução fracionada, seguida de destilação ou evaporação. Vou apresentar, tá bom? Então, Não tem nada não, filho. Pode apresentar. Quando for, você me diga, viu? Vou parar um pouquinho aqui, os meninos entendem, viu? Eu digo aos meninos. Eu vou só 2 minutinhos. Você diz, eu vou apresentar aí, viu? A letra C, arroz e feijão. Na letra C vai ser catação ou peneiração. Peneiração, é peneiração. Catação ou peneiração. Na letra D, álcool e água. Álcool e água é destilação fracionada. Destilação fracionada. A letra D. Na letra E, ele diz farinha e arroz. Na letra E, farinha e arroz. É peneiração ou catação. Peneiração ou catação. Farinha e arroz. Aê, consegui! Glória! Chegou agora, foi? Foi porque eu tava tentando entrar e só tava dando conectando. Aham, às vezes acontece isso. Então, você chegou agora, escute, eu estou fazendo uma revisão, porque a semana passada, eu acho que você assistiu a aula. Aí a gente terminou o nosso livro. Não sei se você está lembrado. Foi? Aí, como a gente terminou o livro, eu não quero escrever, apenas eu quero fazer a correção dos exercícios que a gente pode, que alguém, assim, vocês podem não ter feito. Então, eu estou fazendo a correção do livro da página 212 e eu tô no exercício 8. Aí, como você chegou agora, eu não posso voltar, porque eu já estou no 8, tá vendo? Já estou bem na metade da aula, né? Aí, na próxima aula, quando for a correção da outro assunto, você começa. Mas agora você já pega do 8. E eu estou no 8, na letra E. E o da letra E, ele diz assim. O da letra E, ele diz farinha e arroz.
Letra E, a resposta é peneiração ou catação. Aí essa resposta pode ser até botada no livro, porque são poucas. Letra F. A letra F é limalha. Aqui sim. Vai apresentar? Meu nome é Ingrid Natif Almeida de Souza. Daqui a pouco eu falo, viu, gente? Aqui é pô, é grape, é café, coffee, abacaxi, pineapple. Eu não sei se é assim que se escreve P. For. Ah, tá. Errou pelo? Errou pelo? Hã? Errou pelo? Eu disse, vocês estão dizendo uma obedece. Não chore não, tá bom. Mas tirou quanto? Trabalho? 10? Tá bom, pronto, tá bom. Gente, desculpa aí 2 minutinhos, porque aqui o quarto é dividido para mim e minha neta, sabe? Aí ela foi apresentar o trabalho de inglês. Aí eu parei 2 minutinhos, tá certo? Vocês, muito obrigado aí pela compreensão, viu? Que ela estava apresentando o trabalho. Não chore não, você não tirou 10? Então, para que vai chorar, mulher? Tá bom, não foi 10, ele não já disse? 10 não foi? Pronto, não chore não, não chore não. Não vou chorar também. Sim, continuando. Aí a letra F foi limalha de ferro e açúcar. Foi limalha de ferro e açúcar, letra F. Aí é separação magnética. A resposta é separação magnética. A letra G é água e sal. A resposta da letra G é destilação simples ou evaporação. Destilação simples ou evaporação. Bem, aí a gente termina a correção do exercício 8, da página 212. Aí a gente vai para o 9, página 213. O 9, na página 213, ele diz: misturou-se um pouco de água. É assim, misturou-se um pouco de água salgada com óleo de cozinha. No esquema abaixo, os processos utilizados para a separação dos componentes da mistura estão representados pelas letras A e B. Indique quais foram esses processos. Aí ele diz assim: água, salgada e óleo. Letra A, óleo mais água salgada. Água salgada, água mais sal. Número 10. As caixas d'água devem ser limpas periodicamente, pois
Com o tempo, forma-se uma camada de lama ou barro do fundo delas. Que processo de separação da mistura ocorre em casos como esses? Justifique sua resposta. Então, essa é o número 10. Número 10. A resposta é decantação. Com o tempo, as partículas vão se depositando no fundo da caixa d'água, formando essa camada de lama. Essa é a resposta dos 10. Decantação. Com o tempo, as partículas vão se depositando no fundo da caixa d'água, formando essas camadas de lama. Essa é a resposta do 10. O 11. O 11 ele diz assim: como podemos separar dois líquidos que têm portos de ebulição diferentes? O 11. Aí vem a resposta do 11. Por destilação fracionada. A resposta do 11. Por destilação fracionada. Aí, estão ouvindo? Alguém está me ouvindo, por favor? Ouvindo. Eu estou lhe ouvindo. Pronto. Não, porque aqui teve assim, você está com o som desativado. Mas está tudo ok, né? Graças a Deus. Eu já estou na correção de número 12. Indique em quais das situações abaixo estão ocorrendo transformações químicas e indique quais são as evidências dessas transformações nessas situações. É o 12. Resposta do 12. Houve a transformação, terminou? Houve transformações químicas na queima de um pedaço de papel. Evidências, produção de calor e gases. Ponto. E na mistura de bicarbonatos de sódio ao vinagre. Evidências, liberação de gás na forma de bolhas. É a resposta do 12. Revisão, viu, gente? Revisão, resposta do 12 da página 213. Vamos para... Aí ele diz assim, investigar. Esse investigar, ele vai dizer assim, faça uma pesquisa sobre
os itens a seguir. Você pode pesquisar em livros, revistas, sites e etc. Preste atenção se o conteúdo vem de uma forma confiável, como universidades ou outros centros de pesquisa. Use suas próprias palavras para elaborar a resposta. O número 1 diz assim: nas máquinas de lavar roupa, há um movimento em que o cesto das roupas gira rapidamente, jogando a mistura da água e a roupa para os lados. E o movimento de centrifugação. Na letra A diz assim: qual é a importância da centrifugação na máquina de lavar roupa? Isso é uma pesquisa que ele quer que vocês façam, mas não precisa não. Então, pesquise também outras misturas que possam, e também tem aprendendo com a prática. Bem, isso aqui foi a revisão de misturas e substâncias do livro, né? E foi o primeiro assunto do 4º bimestre. Aí, eu estou fazendo essa revisão, né? Porque eu não vou mandar vocês escrever tanto agora, aí é melhor a gente revisar se o nosso livro está pronto, se a gente está com o livro em dias, do que a gente meter mais dever para vocês e a gente não ter certeza. Então, depois que eu concluir as revisões do 4º bimestre, aí a gente pode fazer uma revisãozinha, um resumo, né? Contar o que aprendeu, tirar algumas coisas que foram boas que a gente aprendeu do livro, até do assunto todo, do livro todo, a gente pode fazer esse tipo, né? Se der tempo, né? As nossas aulas, a gente pode fazer. Aí hoje eu comecei com essa revisão, depois vou fazer o outro assunto. Aí a gente vê, né? Então, aí eu vou botar a data de hoje da revisão, que foi hoje, a revisão hoje foi dia 29. Essa aula foi do dia 28 de outubro, e a revisão foi hoje, 29/11, né? Uma revisão desse assunto, que foi um assunto muito bom que a gente teve em ciência. Aí a gente vai ter a outra aula. Hoje são 2 aulas de ciências, né? Aí também nós temos no nosso livro aí, quem tiver com o livro, você pode abrir na página 214, tem a oficina de soluções. Essa oficina de soluções, ele vai dizer o que ele está fazendo, é tudo junto e misturado. Olhe no seu redor quantos materiais diferentes você consegue identificar. Você sabe do que eles são constituídos? Esses materiais são compostos de apenas uma substância, ou são misturas de várias delas. Muitos materiais, como o sato, são misturas, ou seja, são compostos de diversas substâncias. O leite, por exemplo, parece ser constituído de uma única substância branca e líquida, mas ele é, na verdade, uma mistura. Isso fica mais visível quando levamos o leite para produzir manteiga e separarmos a gordura dos demais componentes, como a água. Então, no dia a dia... Deu 4 minutos, viu? Tá certo. No dia... Aí vai ser o mesmo link ou vai ser outro? Vai ser o mesmo link, viu? Tá certo. Agora a gente vai para de segunda Aí de faz assim, ciência.
Oi? Agora a gente vai para a segunda de ciências, é? É. Aí, como eu estou fazendo uma revisão dos exercícios do livro para ver quem está com alguma livro, tá, para não deixar o livro em branco. Eu estou fazendo uma revisão, viu? Tá. E... Oi? Oi? Aí essa oficina de soluções, aí é só a leitura mesmo e tá dizendo que estou lendo aqui, para a gente terminar esse capítulo, né? Aí quando começar a outra aula, aí eu já começo no outro capítulo, a revisão do outro capítulo, viu? Da outra aula. Tá certo. Aí ele diz assim, no dia a dia. Aí faz. Ao separar frutas, aí, não, ao espremer frutas, é possível separar os bagaços e as sementes do suco, usando uma peneira. Esse instrumento também é de separar grãos finos e farinhas. Ao preparar massas, coadores de café são usados para filtrar a maior parte do componente sólido do café durante seu preparo. E no dia a dia, ele está dizendo que a gente vê essa separação, né, desses alimentos. Por exemplo, você vai fazer um suco de laranja. Se você fizer com espremedor, né, no suco de laranja, daqui a pouco, só falta uma aula. Tá certo, tá. Daqui a pouco eu termino. Aí ele diz que essa separação, essas soluções, ela é a separação, né? Por exemplo, o bagaço da laranja, né? A gente faz um suco, a gente vê, né? O bagaço da laranja. Você vai fazer um suco de caju, você separa, né? Faz o suco, peneira, aí o bagaço do caju vai para o lixo. Se bem que tem gente que faz até doce, viu? Do bagaço do caju. Eu conheço uma mulher que faz doce. E é muito gostoso, eu já experimentei. Celular? Aí faz, né? Aí ele está dizendo o coador de café, né? O processo de filtração, o pó do café fica no coador, e a gente bebe o líquido, e por aí vai, né? Por isso que ele diz, tudo juntos e misturados ao mesmo tempo. Mas no nosso dia a dia, a gente vê essa separação, né? Vê o pó do café, vê o café, e por aí vai. Aí, aí ele diz... Preparo de café. Alice, a planta do café, ou cafeeira, é um arbusto que produz frutos. Dentro desses frutos estão as sementes, que são os grãos do café, que usamos no preparo da bebida. Então, quem tem o livro